Santo dia, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem da parte de nosso Deus. E hoje nós estamos aqui, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Para juntos meditarmos a terceira dor da Santíssima Virgem Maria, a terceira espada. Terceira dor, a perda do menino Jesus no templo. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nesse dia de hoje, a fazermos dessa terceira dor uma oração de contemplação, de vermos o sofrimento do nosso Deus para conosco. Que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha Santíssima, o Menino Jesus e São José, nos dê a graça e a capacidade de nos arrepender profundamente dos nossos pecados. Porque cada vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus e colocamos mais uma espada no coração dela. Que Jesus tenha piedade de cada um de nós. Amém. Terceira dor, a perda do menino Jesus no templo. Ponto 1. Maria sofre a perda do seu filho. Escreve o apóstolo Tiago que nossa perfeição consiste na virtude da paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de sermos perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Tiago 1,4. Agora nos tendo dado o Senhor a Virgem Maria como exemplo de perfeição, foi necessário que a enchesse de sofrimento para que assim nós pudéssemos admirar e imitar sua heróica paciência. E entre os maiores sofrimentos que a Mãe de Deus sofreu em sua vida, teve o que agora vamos meditar, ou seja, o da perda do seu filho no templo. Quem nasceu cego pouco sente, não vê a luz do dia, mas quem durante algum tempo teve a vista e apreciou a luz, sente mais duramente sua cegueira. Da mesma forma, os infelizes que, cegos pela lama desta terra, pouco têm conhecido a Deus, pouco pesar sentem por não encontrá-lo, mas quem ao encontrá-lo, iluminado pela luz do céu, foi encontrado digno de encontrar com amor a doce presença do sumo bem. Como dói quando você se sente privado dele. Vamos ver, pois, quão dolorosa teve que ser para Maria, que estava acostumada a gozar da docíssima presença do seu filho, esta terceira espada que a feriu. Quando, tendo perdido em Jerusalém, viu-se por 3 dias privada dele. Narração Lucas, no capítulo 2, que era costume da Virgem Maria, de seu esposo São José e Jesus, visitar o templo na solenidade da Páscoa. E assim o fizeram, quando o menino tinha 12 anos de idade. Mas tendo ficado Jesus em Jerusalém, quando já se voltavam, ela não se deu conta, porque pensava que ia com a comitiva. Por isso, ao chegar à noite, perguntou pelo filho. E ao não encontrá-lo, voltou pressurosa a Jerusalém em sua busca. E não o encontrou senão depois de 3 dias. Agora consideremos que agonia teve, que experiência esta afligida mãe durante aqueles 3 dias em que andou por toda parte perguntando por seu filho. Como a esposa dos cânticos, viste acaso aquele que meu coração ama? Sem que ninguém lhe desse razão, Maria, como a maior ternura, cansada e fatigada, sem ter encontrado seu amado, podia dizer o que Rubem lamentava de seu irmão José. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Então para onde irei? Gênesis 37, versículo 30. Meu Jesus, não
aparece e eu não sei mais o que fazer para encontrá-lo. Mas onde eu vou sem meu tesouro? Maria, chorando constantemente durante aqueles 3 dias, podia repetir como o rei Davi: minhas lágrimas se convertem em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: Teu Deus, onde estás? Salmo 41:4. Pelbato escreve justamente que aquelas noites e a aflita mãe não dormiu, chorando e suplicando a Deus que lhe fizesse encontrar seu filho. E durante este tempo, nas palavras de São Bernardo, dirigia-se com frequência ao seu mesmo filho, com as palavras da esposa: Diz-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho? Onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando? Filho, faz-me saber onde estás, para que eu andes por mais tempo à procura de ti, para que não ande mais tempo à procura de ti em vão. Deus, diz-me onde estás, para que eu não te procure em lugares errados. Nós podemos fazer uma oração: Senhor, diz-me aonde estás verdadeiramente, para que eu não te procure em lugares errados. Meu Deus, que lindo. Segundo ponto, Maria padece a maior amargura. Há quem diga que esta dor de Maria está não só entre as maiores que sofreu, mas foi a maior e mais amarga de todas, e não sem razão. Primeiro, porque nas outras dores Maria tinha consigo a Jesus, padeceu com a profecia de Simeão no templo e na fuga para o Egito, mas sempre com Jesus. Mas nessa dor, padeceu longe de Jesus, sem saber aonde estava. Me falta a própria luz dos meus olhos. Salmo 37:11. Assim dizia, chorando: Ai, que a luz dos meus olhos, meu amado Jesus, não está comigo, vive longe de mim, e não sei aonde estás. Orígenes afirma que, por causa do amor que esta santa mãe tinha a seu filho, padeceu mais com a perda de Jesus que em qualquer mártir pudesse padecer, com as dores do seu martírio. Muitíssimo sofreu porque o amava intensamente, mas sofreu por sua perda, que a dor de qualquer mártir de sua morte. Que longos os 3 dias para Maria, pareceram-lhe como 3 séculos, dias amargos sem que ninguém pudesse consolá-la. E quem poderia consolar-me? Dizia com Jeremias. Se o único que me pode consolar está longe de mim. Por isso não se cansa de chorar meus olhos. Por isso choro eu. Meus olhos se vão em água, porque está longe de mim o Consolador que reanima minha alma. E com Tobias repete: que alegria pode haver em mim, que me sinto nas trevas e não posso ver a luz do céu. Maria desconhece a causa da ausência de Jesus. E a segunda razão é que as outras dores Maria compreendia a razão e o fim do mesmo, ou seja, a redenção do mundo e o divino querer. Mas neste caso, não sabia o porquê da ausência do seu filho. Doía-se a desconsolada mãe, ao ver-se afastada de Jesus, enquanto a sua humildade laspegiu, fazia-lhe pensar que não era suficientemente digna de tê-lo
a seu lado para cuidá-lo e possuir tão rico tesouro. Pensaria que não havia servido como merecia, teria cometido alguma negligência pela qual a tinha abandonado? Procurando-no, diz Orígenes, temerosos de que os tivesse deixado. E certamente não há maior sofrimento para uma alma que ama a Deus do que o temor de tê-lo desgostado. Por isso Maria, que nenhuma outra dor se lamentou como nesta, queixando-se amorosamente quando encontrou meu filho, que fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Lucas 2:4-8. Com estas palavras, Maria não quis repreender Jesus, como alguns hereges dizem, ofuscados, mas quis manifestar-se a dor que sentia pela sua perda, tendo-lhe o amor que lhe tinha. Não era reprovação, diz Dionísio Cartugiano, mas queixa-se de amor. Terceiro ponto. Maria é exemplo na consolação ao sofrer o silêncio de Deus. Esta dor de Maria deve primeiramente servir de consolação àqueles que estão consolados e não gozam da doce presença do seu Senhor, que outrora sentia: chorem sim, mas com paz. Como Maria chorava a perda do seu filho, tenham ânimo e não temam ter perdido a graça divina. Ouvindo que Deus disse a Santa Teresa: ninguém se perde sem saber, e ninguém é enganado se não quer ser enganado. Se o Senhor retira a sensação de sua presença a quem o ama, não é por si retirar o seu coração. Esconde-se para ser procurado com maior desejo e amor mais ardente. Olha, gente, que lindo. Quando nós sentimos longe, nos sentimos longe de Deus. É uma forma da gente buscá-lo e procurá-lo, como Maria o procurou. Mas quem quer encontrar o Senhor, é necessário que busque não entre as delícias e os prazeres do mundo, mas entre as cruzes e as mortificações, como buscou Maria. Nos ensinou Orígenes. Aprenda de Maria a buscar Jesus. De resto, o único bem que devemos procurar é Jesus. Quando Jó perdeu tudo o que possuía, bens, filhos, saúde e honra, até ter que sentar-se em um montouro, como tinha a Deus, apesar de tudo era feliz. Diz Santo Agostinho, falando dele: perdeu o que Deus lhe tinha dado, mas tinha Deus. São realmente infelizes e infelizes aqueles que perdem a Deus. Se Maria chorou durante 3 dias e pedia a perda do seu filho, quanto mais os pecadores que perderam a graça de Deus, e os que o Senhor lhe diz: porque já não sois meu povo, e eu não sou vosso povo. Oséias 1:9. Porque é isto que o pecado faz, separa a alma de Deus. São vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e Deus. Meu Deus. Porque é isto que o pecado faz, separa a nossa alma de Deus. Essa é grande, viu, gente? Deus, vossas faltas são motivos pelo qual a face se oculta, para não vos ouvir. Isaías 5:9-2. Por isso, ainda que alguém seja rico, tendo perdido a Deus, tudo da terra não é mais que fumaça e sofrimento. Como confessou Salomão, tudo é vaidade e aflição de espírito. Eclesiástico 1:14. Mas a maior desgraça
desses pobres cegos, diz Santo Agostinho, é que se perdem um boi, saem no seu seguimento, e se perdem uma ovelha, não deixam de fazer nenhuma diligência para encontrá-la. Se perde um jumento, não descansa até que encontre, mas se perde um sumo bem, que é Deus, come e bebe tranquilos. Exemplo: punhal fere o Senhor. Refere-se às cartas anuais da Companhia de Jesus que, nas Índias, um jovem, querendo sair de casa para cometer uma ação pecaminosa, ouviu uma voz que lhe dizia: "Para onde vai?" Virou-se e viu uma estátua da Virgem Dolorosa. Ele tirou o punhal que tinha no coração e o alargou, dizendo: "Toma este punhal e fere-me primeiro nas mãos, mas não feres o meu filho com seu semelhante pecado." Ao ouvir isso, o jovem se prostrou-se em terra e em pranto. Todo arrependido e desfeito, pediu ao Senhor, à Virgem Maria, o perdão do seu pecado. Maria pediu para que ele pegasse o punhal e ferisse ela, mas não ferisse o seu filho Jesus com os seus pecados. Agora vamos rezar a oração. Santíssima Virgem, por que te afliges à procura do vosso filho perdido? Não sabes onde ele está? Não se lembra que ele mora dentro do vosso coração? Não sabe que ele fica entre os lírios? Vós mesmo diz: meu bem-amado é para mim e eu para ele. Ele apacenta entre os lírios. Seus pensamentos e feitos são humildes, puros e santos. São os lírios que convidam a habitar em ti o divino esposo. Suspira por Jesus. Maria, porque só o amas a ele, deixe que eu suspire por ele e por tantos pecadores que não o amam e que, ao ofendê-lo, o perderão. Minha Mãe amadíssima, faz com que eu encontre o teu filho bem, é verdade, que ele deixe-se encontrar de quem o procura. Bom é o Senhor para a alma que o procura. Lamentações 3:25. Mas faz que eu o busque como devo procurá-lo por ele. Você é a porta por onde todos acabamos encontrando a Jesus. Por ti espero encontrá-lo também. Amém. Mas, irmãs, essa foi grande, mas foi linda, não é? Você que assistiu até aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, né, ter acesso a essa maravilha de Deus. Amém?